Olá, hoje eu trouxe aqui uma aula diferente para vocês. Ao invés de eu fazer essa aula ao vivo, eu aproveitei a presença da Fabrícia, que a gente pôde ter essa oportunidade de fazer essa aula aí aqui em conjunto. Obrigado, Fabrícia. Obrigada pela oportunidade. A gente tinha prometido ao longo do nosso curso aí em trazer profissionais que atuem nas áreas que tenham interesse para a gente, para que a gente pudesse ter um pouco mais aí de informação, para que a gente pudesse entender um pouco mais como as coisas funcionam. E uma coisa que eu acho importante é a gente ter um entendimento melhor sobre a formação da nossa equipe, porque formar uma equipe é algo assim fundamental para que o sucesso do teu processo funcione. Então, eu já ouvi um ditado que diz o seguinte: você quer ir rápido, você vai sozinho, mas você quer ir longe, você vai com algumas pessoas para que essas pessoas acrescentem aí no teu processo, essas pessoas te ajudem a fazer tudo que tem que ser feito pela empresa. E a Fabrícia, ela é a gestora de recursos humanos da FEL. Da FEL é uma empresa de distribuição de ferro, aço, alumínio e equipamentos para construção. Então, lá na Dafel, ela trabalha hoje com cerca de 200 funcionários, não é isso, Fabrício? 200 funcionários. Então, vocês têm aí uma boa experiência já em contratação, uma boa experiência em demissão, uma boa experiência em como fazer com que as coisas funcionem, cada um exercendo a sua própria função dentro da empresa. E é um desafio. Uma empresa com 200 funcionários não é uma empresa pequena, não é um escritório com 5, 6 pessoas que trabalham uma do lado da outra. E esse tipo de empresa que eles têm, tem vários ramos, e esses ramos dependem de várias funções, e essas funções são divididas aí por pessoas que precisam de necessidades especiais, de algumas para fazer trabalhos que sejam manuais e gerem esforço, né? E tem outras pessoas que trabalham na área administrativa, tem outras pessoas que trabalham no setor de vendas. Então, assim, é um case importante que eu achei interessante trazer aqui para que a gente pudesse ter uma ideia de como que monta uma equipe, por mais que às vezes você tenha uma equipe só de tecnologia, que trabalha em side sales, que tem ali as pessoas todas dentro do mesmo ambiente, fazendo mais ou menos a mesma coisa, mas é bom que a gente tenha essa diversidade para que a gente possa também atingir pessoas que vão fazer esse curso, que nem sempre tem esse formato normal aí de inside sales, de vendas, né, dentro de um escritório e tal, além de eles também agirem nesse formato aí. Então, assim, hoje, como é que funciona, Fabrícia, o RH? Como é que o RH é estruturado no grupo da FEL? Como que isso aí ajuda a empresa? Como é que vocês pensam nessa estrutura do RH? Então, vocês fiquem agora aí com a Fabrícia, que ela vai ajudar a gente nessa história aí. Então, a gente vem construindo e reformatando o RH do grupo há alguns anos, e não só do grupo da FEL, mas acho que o próprio mercado vem falar e tem falado nos últimos anos sobre o quão importante é você ter um RH num formato estratégico dentro de uma empresa hoje. A gente não trabalha mais com aquela cultura de departamento pessoal já há muitos anos. Nosso foco é um RH em pessoas versus resultados, onde a gente tem um claro entendimento de que os nossos resultados, as nossas metas, elas somente serão alcançadas a partir do momento que a gente tem um foco em pessoas. E a partir desse princípio, a gente tem uma diversidade de coisas e ações que a gente toma todos os dias, olhando para cada colaborador enquanto indivíduo, buscando a sua individualidade através de recursos diversos. A gente vai falar bastante sobre isso no decorrer desse tempo que a gente tem em conjunto hoje. Então, qual o posicionamento do recurso humanos dentro do grupo da FEA hoje? Um RH estratégico com focos em pessoas versus resultados. Esse é o nosso posicionamento hoje dentro do grupo. Bacana. Como é que funcionam os critérios de contratação? Como é que você define aí a forma de contratar
pessoas para o teu grupo, para que eles possam participar aí da tua empresa? Então, eu tenho muita gratidão para dizer que o nosso turnover hoje é quase zero. E a maioria dos processos seletivos que a gente abre são em função de demandas de crescimento. Por hora, obviamente, como qualquer outra empresa, a gente também precisa fazer algumas recolocações, substituições, e muito nos gratifica ver que a gente tem muitas pessoas crescendo, construindo carreira. Quando a gente vai fazer e iniciar um processo seletivo, a gente utiliza vários recursos de mídia. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente usa o LinkedIn, a gente também vai buscar através, porque a gente está posicionado em 9 regiões distintas, então muitas vezes é necessário a gente usar alguma mídia local para trazer currículo, embora a gente tenha um banco de dados interno bem extenso. Quando a gente para separar um grupo de currículos para poder trazer alguém para o grupo. Obviamente, a gente vai olhar características principais, de acordo com cada função, obviamente, se eu preciso. A gente trabalha muito importante, eu queria falar isso bem no início, com a inclusão como princípio. Dentro do nosso recursos humanos, a gente trabalha a inclusão em todos os aspectos, que vão do homem à mulher, indiferença quanto a gênero, idade, cor, etnia, enfim, isso é muito importante. Isso é o recurso humano moderno, onde a gente busca dentro da empresa trabalhar a diversidade, porque isso é extremamente importante quando a gente pensa na construção de uma equipe. Contudo, quando eu vou contratar para o operacional, eu preciso saber se eu preciso de um homem, uma mulher, qual a faixa etária que eu vou precisar para aquela recolocação. Isso vem de encontro, às vezes, o esforço. Então, é importante eu saber se eu preciso de uma pessoa entre 20, 35, 40 anos, se eu posso contratar uma pessoa entre 40 e 60, enfim, a gente tem pessoas que estão se aposentando e terminando carreira no grupo. Então, eu vou olhar dados principais, a gente vai olhar a distância, porque é importante, a gente vê o tempo de locomoção, isso não somente pela questão de custo, porque às vezes a gente fala muito, eu vou gastar com vale transporte, a gente ouve tanto isso no mercado, mas não é só isso. Quando a gente olha o tempo de deslocamento, o quão perto aquele candidato está da empresa, a gente também pensa na questão qualidade de vida. Isso é uma coisa que a gente olha. Então, falando de dados básicos. Logo em seguida, eu vou, obviamente, olhar aptidões técnicas para a função que eu estou contratando. É extremamente importante que a pessoa que a gente está selecionando, eu vou avaliar se eu posso contratar uma pessoa que está iniciando, porque isso faz parte da inclusão. Então, eu posso contratar uma pessoa para o primeiro emprego, dependendo da função, não há problema nenhum quanto a isso. Só que também existem funções onde eu preciso, e muitas vezes em função da questão tempo, quando eu preciso fazer uma reposição rápida, preciso reposicionar uma pessoa dentro de uma função, ou estou crescendo um setor em função de uma demanda. Então, eu preciso validar se eu tenho tempo para desenvolver uma pessoa, isso cabe naquele momento, ou se eu preciso trazer uma pessoa pronta. Então, isso é que eu vou avaliar quando eu vejo aptidões técnicas. Logo em seguida, eu vou validar, e a gente vai avaliar a questão carreira. Isso é um momento bastante delicado. O processo seletivo, ele é muito cauteloso, ele é muito criterioso, e eu vou ver como a pessoa construiu a carreira dela. Existem algumas formas de a gente ver isso. Me chama muita atenção quando eu vejo pessoas com 40, 50 anos que tiveram 4, 5 empresas e conseguiram se manter e construir carreiras dentro de cada uma delas. Isso mostra a facilidade que aquela pessoa tem de se adaptar. Muitas vezes eu já ouvi dizer, e algumas pessoas do meio falam, não, será que essa pessoa não é acomodada? Se eu consigo ver que aquela pessoa construiu carreira, obteve know-how em cada uma das funções por onde ela passou, ela é uma pessoa que me chama a atenção. Tem uma coisa que a próxima pergunta que eu ia fazer, você já respondeu quase toda ela, que eu ia fazer o seguinte, segundo a sua experiência, o que mais influencia na tomada de decisão
ao contratar um novo colaborador? Assim, o seu currículo, ou a sua postura, ou o que vocês analisam? Qual é o método que vocês utilizam para fazer uma nova contratação? Então, eu terminando, né? Eu vou olhar, vou ver validar essa questão de trajetória, né? Mas o que mais chama a nossa atenção é quando a gente olha num todo, validar se aquele candidato ele está alinhado com a nossa missão, com o nosso propósito. Isso é extremamente importante quando a gente vai trazer uma pessoa para o grupo. Eu preciso manter minha equipe linear. Quando eu falei aqui um pouco atrás que o nosso turnover é quase zero, é porque quando a gente está olhando para o grupo e quando a gente está buscando trazer pessoas para dentro da empresa, trazer pessoas que estejam alinhadas com aquilo que a gente tem de mais valioso, é extremamente importante. Então, a gente faz um processo de triagem por telefone e depois a gente traz dependendo, a gente tem duas possibilidades. Se eu tenho 20, 30 candidatos para uma vaga, obviamente eu vou fazer uma dinâmica de grupo. Eu consigo, através de uma série de dinâmicas, e isso a gente tem tudo profissional de RH, isso é muito simples para a gente fazer e executar isso, e na dinâmica a gente consegue validar isso, da mesma forma com perguntas abertas que a gente faz durante a entrevista. Então, eu posso ter um candidato, às vezes, mais até qualificado tecnicamente, mas se eu perceber que eu tenho um outro que está mais alinhado com a empresa nesse aspecto, missão, propósito, que ele consegue enxergar que ele pode se desenvolver, que ele é engajado, que ele é comprometido, que ele consegue trabalhar em equipe, que ele consegue trabalhar sob pressão, que ele é adaptável. Isso, para mim, num conjunto, tem um peso maior do que o currículo propriamente dito dele. Sim. Eu vou abrir um parênteses aqui. A gente fez, na época, foi no ano de 2000, eu trabalhei com a implantação da ISO 9001 em uma empresa de 400 funcionários. E quando a gente começou a falar em missão, visão e política, que na época chamava política e hoje é chamado de objetivo, propósito. Então, assim, naquela época eu tive alguns exemplos e um dos exemplos ficou para sempre na minha cabeça, assim, que eu sempre lembro desse detalhe, que eles foram na NASA, que a NASA era uma empresa referência nessa área de qualidade, por conta até mesmo do produto que ela entregava final, que era levar o homem ao espaço, né? Então, a missão da NASA era levar o homem à Lua. Essa era a missão da NASA. E aí, na passagem, a pessoa que estava fazendo para a gente ali a palestra, ela disse que ela passou dentro da NASA, dentro do prédio da NASA, e tinha um senhorzinho lá limpando a janela, e ele foi lá conversar com aquele senhorzinho e tal, e aí ele perguntou para o senhorzinho qual era a missão dele dentro da NASA, e esse senhorzinho respondeu para ele: minha missão é levar o homem à Lua. Sim. Né? Por quê? Porque a missão de qualquer funcionário dentro de uma empresa, independente de qual cargo que ela ocupe, é a mesma. Então, assim, a empresa hoje conseguir colocar, né, nas pessoas essa visão de que ela tem que ter o mesmo propósito da empresa, as mesmas características que fizeram os proprietários da empresa construírem aquela empresa, ela às vezes é muito mais poderosa do que as habilidades que a pessoa tem para exercer determinada função. Isso daí eu acho que me impactou naquele momento, e o que você vem falar agora me corroborou com tudo que eu pensei, que eu imaginei naquela época que deveria ser, porque às vezes as pessoas leem lá missão, visão, mas elas não sabem a verdadeira verdade que tem dentro daquela missão, daquela determinada empresa. E isso daí é importante que você tenha isso na tua cabeça, que você, quando entra em uma empresa, quando você faz parte de uma empresa,
a primeira coisa que você precisa entender é como é o pensamento da empresa, para que eu possa ver se aquele pensamento da empresa está em congruência com o que eu penso, e aquilo que eu penso, eu acredito, e é aquilo que eu vou buscar. Então, quando você for entregar um currículo, quando você for fazer algum teste para entrar em alguma empresa, uma das primeiras coisas que eu acho que você tem que estudar é entender como que a empresa trabalha, entender qual é o objetivo final, qual é o propósito da empresa. E aí, quando você consegue entender esse propósito e usa isso na entrevista, usa isso demonstrando, eu acho que você tem um plus a mais do que outras pessoas, e que talvez aí o teu currículo suba na pilha e você consiga talvez uma outra oportunidade. Uma dica muito bacana, e assim, eu procuro até fazer isso em alguns processos de triagem, principalmente quando eu estou contratando para o operacional, que às vezes a pessoa não tem tanta habilidade para perceber isso, indicar, estude sobre empresa, vá ao site da empresa, veja como ela funciona, qual o posicionamento dela no mercado, procure o vídeo institucional dela. Hoje está tudo lá, né? Hoje está tudo na internet, as empresas têm página de Facebook, as empresas têm página de LinkedIn, as empresas escrevem a missão, a visão e a política no seu site. Se você vê uma entrevista com o CEO, ou com o proprietário, ou com o diretor, ou com quem represente a empresa, geralmente ele incute essa missão dele dentro do argumento que ele fala. Então, assim, prestar atenção naquilo que as pessoas que são da empresa falam significa que você está tentando melhorar o entendimento de como que a empresa se comporta, né, como um todo. Isso é extremamente precioso no momento da entrevista. Porque uma das perguntas que eu sempre faço, por que a Dafel? O que te trouxe a Dafel? Por que você quer trabalhar com a gente? Porque eu te selecionei. Mas por que você mandou o currículo? O que te fez pensar em vir? E essa resposta, quando eu recebo essa resposta, ela é extremamente importante. A gente procura trabalhar bem a escuta nesse momento, para saber o que fez. Não. Que realmente motivou. Primeiro que ele não estava esperando por essa pergunta. Não, geralmente não. Né? Você não está esperando, você está esperando qualquer pergunta. O que você sabe fazer, como é que você faz, onde você trabalhou, tem referência, não sei o quê. Mas você não está esperando a pergunta de por que ele quer trabalhar na tua empresa. O que motivou ele a chegar na tua empresa. O que você tem que me faria te contratar para essa vaga? O que você enxerga em você? E nesse momento a gente sempre observa que o candidato ele trava. Está travado. Porque quando a gente tem que olhar para dentro para falar e buscar dentro quais são as minhas características que me fazem diferente, né? Que me fazem realmente ser merecedor dessa contratação. A oportunidade de estar Exatamente. Ali. Então, são duas perguntas bem importantes que a gente tem no momento da entrevista. Assim, e como são feitos os processos seletivos, literalmente? Como que vocês fazem os processos seletivos dentro da empresa? O que é levado em conta, além de tudo isso que a gente falou? Estrutura, aqui? Basicamente, eu recebo a demanda, a gente recebe a demanda de uma unidade ou de um setor. Obviamente, eu vou justificada por que eu estou fazendo aquela contratação. A gente vai usar como critério a necessidade primeiro, se realmente aquela contratação ela é necessária, ela é cabível. Ela sendo, a gente começa, a gente volta um pouco no que a gente falou. Eu vou buscar primeiro no meu banco de dados, vou validar aquilo que eu falei sobre as questões básicas da função, se eu posso contratar para o primeiro emprego, que tipo de profissional e de pessoa com características básicas, homem, mulher, em que faixa etária, considerando sempre, eu volto sempre a falar, porque isso é muito importante, a inclusão. E, basicamente, o que vai me fazer fechar esse processo, que é feito nessas etapas, ou seja, triagem de currículos, verificar dados básicos, olhar competências técnicas, olhar a carreira, passar pelo processo de triagem. Uma coisa que eu sempre busco muito validar porque nenhum de nós consegue viver fora, pirâmide de Maslow falar
né? Eu acho que não é muito nada que ninguém não conheça, mas eu não posso ter uma pessoa vivendo abaixo da linha básica de necessidades. Então, assim, se eu tenho uma vaga onde eu posso contratar com R$ 1.500, eu procuro sempre, de uma forma bastante sutil, verificar quanto custa a tua vida. O custo de vida daquela pessoa. O que você precisa para se manter hoje, né? Porque, assim, o que acaba é que se a pessoa tem um custo de vida em torno de 5 mil e ela vai ganhar 1.500, você já com certeza vai ter um problema futuro, porque ela não vai conseguir se manter com aquele dinheiro que ela está ganhando, e aquilo vai interferir em todos os processos dentro da empresa e até na forma dela se portar na empresa, porque ela, ao invés de estar trabalhando com prazer, está trabalhando sabendo que no final do mês paga as suas contas, ela vai estar trabalhando preocupada porque ela não paga as suas contas, e aquilo ali vai acarretar em algum problema na vida dela, por mais que aqueles 1.500, no momento que ela está, já ajuda muito ela, mas não é o suficiente para que ela consiga resolver o problema que ela tem. Então, é complicado isso daí. A gente valida bem, tenta buscar não fazer disso algo que seja exclusão no processo seletivo, mas eu preciso saber se eu estou contratando um chefe de família, se ele tem filhos, se ele paga aluguel, para eu saber se ele pode receber aquilo como oportunidade de desenvolver uma carreira para ele chegar até onde ele precisa, ou se ele realmente vai trabalhar abaixo da linha de necessidade dele. Porque Fabrício, desculpa te interromper, mas passou na minha cabeça. E se o cara, na hora lá, mente? Por exemplo, ele é pai de 2, 3 filhos, não moram com ele, mas ele paga a pensão, mas para ele entrar no trabalho, ele omite. Ele não mente. Ele omite que tem essas despesas. O que a gente procura fazer? Quando eu vou fazer as perguntas básicas, que são geralmente o que eu trago no corpo do currículo, eu já pergunto: então, mas você é casado, solteiro, tem filhos, não tem? Seus filhos moram com você, não moram? Então, antes de eu falar de salário e tentar validar essa questão, eu já sei se ele... Previamente já faz uma pesquisa sobre a pessoa para poder entender qual é o perfil dela. Exatamente. Porque aí eu evito esse tipo de omissão de dados que possam ser uma obsessão. Porque é óbvio que se eu fizer isso na frente, eu posso ir de encontro ao que você está falando. Então, eu valido isso, que é muito comum, e todo candidato está acostumado a passar por essas perguntas no início da entrevista. Então, me fala um pouco. Mora com seus pais? Não mora? Estuda? Quem paga a sua faculdade? Né, você faz algum tipo de estudo? Enfim, então a gente já valida isso logo no início, para quando eu for falar de salário e ver se eu estou trabalhando, né, se aquele salário vai ajustar ou não, isso já fique muito mais simples para ser validado. Então, eu acho que a gente consegue contornar bem estruturando dessa forma. E assim, quais as ferramentas que ajudam vocês nesse processo aí? O que você usa de ferramenta para te auxiliar nesse processo seletivo que vocês fazem na empresa? A gente tem 2 tipos de processo seletivo, né? Primeiro, o interno, que é toda vez que a gente vai abrir uma vaga, desde que não seja para o nível 1, a gente vai falar de cargos e salários mais na frente, mas se eu não estou falando do nível 1, geralmente a gente passa por um processo seletivo interno. Então, a gente tem alguns meios de comunicação, que são grupos internos, a gente tem uma intranet, enfim, são ferramentas onde a gente faz a divulgação dessas vagas. Então, se eu puder e tiver recursos para fazer com que o colaborador ele cresça, e isso faz parte, isso é uma das tarefas do RH, que é o desenvolvimento contínuo. Então, eu vou primeiro vou fazer essa substituição interna. Obviamente, se eu estou subindo uma pessoa, eu tenho que trazer a outra de fora. Então, a primeira coisa é o nosso banco de dados atualizados de currículo, separado por
aptidão, função, cidade e unidade, porque a gente está, como a gente já falou, a gente atua em várias regiões distintas, então eu tenho tudo isso já separado, porque isso otimiza o nosso tempo. Mas se a gente for falar de tudo que a gente já faz, e, né, dentro daquilo que a gente comentou, eu preciso fazer com que esse processo seja o mais rápido possível. Se dentro do meu banco de dados eu não encontrei ninguém, então eu vou divulgar essa vaga, utilizando as mídias que como a gente falou, o Instagram, Facebook, LinkedIn e mídia local, para trazer currículos. Feito isso, que são, a gente só vai buscar um headhunter ou fazer algum processo um pouco mais criterioso se eu estiver contratando um líder, um gestor. De uma hierarquia mais alta dentro da empresa que necessite de uma especialidade melhor, porque aí, ser mais qualificado. Exatamente. Se a gente está falando de um cargo de liderança, o que é muito difícil a gente passar, viver e trazer, porque geralmente a gente vai construindo a nossa liderança, mas quando isso acontece, aí sim eu vou buscar a contratação de um profissional que venha trazer, porque isso me otimiza muito o tempo, trazer currículo já de pessoas, que eu vou mandar uma persona para essa empresa, e ela já me envia, então, currículos mais ou menos dentro das especificações que você idealizou na tua persona, que aí não é essa persona que a gente traça para buscar os nossos clientes no curso de marketing. Sim. Porém, tem tudo a ver, porque é uma pessoa também que ela não sabe quem é, ela não sabe o nome, ela não sabe, mas ela traça as características necessárias para o cargo que ela precisa, que praticamente bate ali de confronto com tudo que a gente aprendeu aqui de traçar uma persona. No nosso caso do marketing, a persona é para buscar uma pessoa que vai ser nosso cliente, e no RH é uma persona para preencher uma vaga que você precisa de uma necessidade específica dentro da tua empresa. É mais ou menos equivale a esse mesmo formato, sim, né, sim. das coisas. Porque quando eu mando e construo essa persona, eu estou falando dos dados básicos, das qualificações técnicas, eu estou falando de currículo e eu estou falando de missão e visão. Então, eu estou olhando esse todo, isso tudo está dentro da minha persona, encaminhei a minha persona e recebo o currículo já dentro desse formato e buscando otimizar. Então, basicamente, quando a gente fala de ferramentas para contratação, são essas que a gente utiliza hoje. Então, assim, depois que você fez a contratação, como é que funciona esse acolhimento desse novo colaborador dentro da tua empresa? Como é que vocês auxiliam ele a começar a se enquadrar com a filosofia do teu negócio? Como é que você utiliza esse formato aí? Como é que você faz? A gente tem um programa que a gente chama de Day One. Day One é o dia 1. Eu acho que para todo novo colaborador, enfim, quando a gente vai começar uma nova jornada, uma nova empresa, é sempre o dia do desafio, eu acho, né? E também acho que é um dos melhores dias, assim. Sim. Né? Os outros dias viram outros dias, mas o primeiro, ele marca. Então a gente tem toda uma estratégia para esse dia, esse Day One, né? Ele geralmente chega um pouco antes, né, do horário normal de funcionamento da empresa. Ele é recebido pelos recursos humanos. Então, geralmente, sempre que possível, eu estou presente. Quando não, a gente tem alguém da regional capacitado para isso. Ele vai para um lugar de acolhimento, onde a primeira coisa que a gente vai mostrar para ele é o vídeo institucional da empresa. Dentro do vídeo institucional da empresa, a primeira palavra do nosso sócio fundador, que está no conselho administrativo. E por que é tão importante ouvir ele falar primeiro? Porque ele vai trazer o DNA.
ele inspira, é ali que ele vai ter o primeiro né? contato com aquilo Sim. que a gente sempre vem falando, com a missão da empresa, e por que a empresa foi construída e por que ela está ali até hoje. Exatamente. Logo em seguida, a gente tem o nosso CEO falando o que é a empresa hoje, quais são as nossas expectativas, nossa projeção de mercado. A gente vai mostrar para ele todas as unidades funcionando, para ele entender para onde eu estou chegando. O que a gente faz onde aqui? eu estou pisando, o que a gente faz aqui? E eu já vi muitas pessoas com olhos mareados nesse momento. E a gente calibra bem isso, porque muitas vezes ele vai olhar o vídeo, ele vai olhar o site, ele vai pesquisar a empresa no mercado, mas quando ele ouve o nosso fundador, ele ouve o nosso CEO, ele ouve o nosso compliance, ele ouve o recursos humanos falar. Não é a mesma coisa que ele vê só tentando estudar e tentando aprender sobre a empresa. Ali entra todo uma emoção também. Sim. Por estar entrando numa empresa, ele está começando a conseguir minha vaga e Sim. tal. E ele está ouvindo todos os gerentes matriciais, o CEO e o sócio fundador falando daquilo que é a empresa e daquilo que é o nosso dia a dia, e como ele está vendo todas as unidades em funcionamento. Então, esse é o primeiro momento. Feito isso, a gente faz o que a gente chama de apresentação à empresa, onde a gente dá um panorama geral do grupo, falando sobre como ele está dividido, quais são as gerências, quantos colaboradores a gente tem, nossas perspectivas de mercado, nossa área de atuação, e a gente afunila um pouco mais, dando um pouco mais recursos e informações para ele sobre o grupo. Terminamos essa parte e a gente vai sentar, a gente sempre conversa um pouco, né? Procura saber qual foi a percepção dele naquele momento, sobre o que ele viu, e a gente vai, então, falar sobre a função que ele vai exercer. A gente entrega o manual da função, a gente lê junto, a gente esclarece. Então, assim, a cada função dentro da empresa, ela tem um manual. Sim. É o que a gente costuma chamar aqui de playbook. Sim, mesma coisa. Para cada área que você tem dentro da tua empresa. Sim. Porque montar esse playbook facilita para que as pessoas já entrem sabendo pelo menos o básico Exato. Do que ela precisa fazer. Se ela fizer algo a mais, que acrescente e que depois futuramente pode ser acrescentado a esse manual, eu acho que isso daí é uma das coisas assim, importantes para que você tenha na organização. Você mostrar para a pessoa que você tem um controle do que ela necessariamente precisa fazer para fazer o básico, para ter aquela primeira noção ali de entrada na empresa, que às vezes você nem precisa ter uma pessoa auxiliando ela naquele primeiro momento, que se ela pegar aquilo ali, ela vai começar a colocar aquilo em prática, mais ou menos por aí. Porque, na verdade, quando ele recebe o manual, antes dele ir para o setor e ser apresentado para o líder direto dele, ele já sabe quais são as atribuições que ele vai ter basicamente. Então, isso é um norte para ele. A gente faz isso não só para otimizar o processo de treinamento, mas para que ele se sinta seguro, ele saiba que ele está num ambiente seguro, onde ele tem ali escrito e documentado aquilo que ele tem que fazer e os passos que ele tem que dar para desenvolver o trabalho dele. A gente faz a leitura logo em seguida do nosso código de conduta, que é uma coisa que a gente leva muito a sério dentro do grupo. A gente lê um por um, e a cada tópico que a gente lê, a gente procura receber o feedback sobre o quanto claro nós fomos e o quanto ele entendeu sobre cada uma daquelas normas, que são tudo aquilo que é a missão dele e tudo aquilo que é a missão nossa. A gente tem várias coisas com relação à função, mas muitas coisas em relação à conduta mesmo. Que é uma coisa que o Grupo da Fé, a gente fala, a nosso lema, né? Nosso grande jargão é seriedade, é a nossa marca. Então, tem coisas que a da Fé não abre mão. Então, por isso, o código de conduta, e a gente faz uma leitura pausada, calma, e feito isso, ele assina, essa assinatura ela é recolhida pelo recurso humano, e ele já tem em mãos o manual da função e o código de conduta. Então, ele sai desse momento que dura entre 1h30 e 2, desse programa que a gente chama de Day One, conhecendo todos os líderes matriciais da empresa, sabendo quem é o nosso
sócio fundador, quem é o nosso CEO, com o manual da função dele, com o manual de código de conduta. A gente termina isso e eu entrego essa pessoa os cuidados de um assessor, enfim, ou de alguém do próprio setor, que faz um tour com esse colaborador, apresentando ele a um por um dos colegas de trabalho dele, pelo nome. Você, João, esse aqui é o Márcio, a função dele é o seu novo colega de trabalho, e a gente faz um tour 360 na empresa, para que ele conheça pelo menos um contato inicial. E sim, onde a gente busca fazer uma troca de sorrisos para que ele se sinta acolhido nesse primeiro dia. Somente depois disso que ele vai para o setor dele, e aí então, porque ele pode ter conhecido o líder direto dele no processo seletivo, na maioria das vezes isso acontece, e algumas vezes isso não acontece. Mas, nesse momento, terminado o tour, eu entrego ele para o líder direto dele, e aí então ele conhece toda a equipe e inicia o seu trabalho. Esse é um momento que a gente tem muito cuidado, a gente busca trabalhar com muito acolhimento, para que esse dia 1, esse day 1... seja impactante na vida dessa pessoa que está chegando naquele processo. Seja uma experiência agradável. E assim, contratou uma pessoa, ou várias pessoas, dependendo da quantidade de vagas. Só que, e as outras pessoas que não foram contratadas? E aí, como é que funciona isso? Existe um feedback para essas pessoas? Existe uma forma de você também, entre aspas, dar um acolhimento, dar uma palavra para essas pessoas que não conseguiram a vaga? A gente fala no recurso humanos moderno que muitas vezes o acolhimento para quem não foi contratado, ele é mais importante do que o acolhimento para quem foi contratado. Porque o cara que foi contratado está ali na euforia, né? Consegui, estou trabalhando. Então. E ele passou por todo o processo, ele sentiu a mesma energia, a mesma vibração, ele teve os mesmos contatos, mas naquele momento ele não foi escolhido. O que não quer dizer que ele não possa vir para um outro momento. Então, assim, a gente tem todo um cuidado de ligar para todos os candidatos que participaram do processo seletivo de uma forma extremamente acolhedora, mostrar para ele que ele não foi escolhido naquele momento, mas que a gente se preocupa com ele, que ele é importante. Se ele não fosse importante, ele não tinha passado no importante para o grupo. Se ele não tivesse alguma característica que fosse que ele tem valor, ele, exatamente, né, pro grupo. Para que ele se sinta, para a gente trabalhar bastante a questão da estima, isso é uma coisa que a gente busca levar isso quando a gente está falando, e para que ele se sinta forte, para saber que ele pode vir para o grupo num segundo momento, ou para que ele sinta que ele que ele está no mercado e que ele vai encontrar uma outra oportunidade. O acolhimento para o candidato que não foi contratado é uma das formas assim mais humanizadas de se tratar o processo seletivo. Não se deixa uma pessoa que participou de um processo seletivo sem um feedback. Isso é extremamente importante e faz parte do processo de humanização. Às vezes, assim, eu uso muito o LinkedIn. O LinkedIn também é uma plataforma, além dela ser uma plataforma hoje, mais uma rede social do que qualquer outra coisa, ela nasceu com esse intuito de proporcionar novas vagas, unir os setores de contratação com as pessoas que querem ser contratadas e fazer com que essas pessoas encontrassem currículos, encontrassem pessoas dentro da ferramenta. Porém, hoje, a visão do LinkedIn ela é um pouco mais abrangente. Isso daí virou uma parte do todo, porque o LinkedIn ele também tem aquela parte de rede social mesmo, de você fazer contatos, de você fazer negócios, de você buscar oportunidades, de você atingir pessoas que você está buscando na tua prospecção ali, e que, ao meu ver, o LinkedIn é uma prospecção outbound na hora que você faz um convite, inbound na hora que você posta uma coisa que chame a atenção de atração. Então, você tem tudo ali. Você tem o outbound, você tem o inbound, você tem uma forma de comunicação, você tem como falar com as pessoas.
mas às vezes eu vejo muitas pessoas reclamando que as empresas não dão retorno para elas porque elas não foram contratadas. Ela faz todo o processo seletivo e na hora da empresa virar e falar assim, olha, nós não te contratamos outra pessoa, mas você, né, teve a tua oportunidade, ou não precisa dar os motivos pelo qual você não contratou, mas só o fato de você dar o feedback para aquela pessoa que ela não pôde ser contratada naquele momento, mas que ela está ali para talvez numa próxima, ou então numa outra função, ela poder ser chamada e tal, isso acho que já é assim, aconchegante para a pessoa que não foi contratada. Ela não fica com aquela expectativa assim, eu estou só sendo usado, né? Eu sou apenas mais um pedaço de papel escrito currículo em cima da mesa de uma empresa. Aí quando uma empresa tem essa mentalidade, ela está mudando a mentalidade da pessoa também em relação à empresa. Então, está mudando a percepção dela, né? No que se refere à empresa. Eu não posso, se a gente está falando de missão e valor, de alinhamento, de humanização, eu não posso ter um processo de contratação tão acolhedor e não ter a mesma prática com quem não está vindo. Então, eu não estaria, nossos valores não estariam totalmente alinhados. Não estariam congruentes, não estariam fazendo parte da mesma Isso se fala muito em fóruns de recursos humanos, se fala muito quando a gente está em grupos de gestores de RH, porque isso realmente não é uma prática tão comum e extremamente necessária, eu vejo como fundamental. Então, isso é uma coisa que eu compartilho e que independente do tamanho da empresa, se você está num processo seletivo de 3 ou 4 pessoas, ou que sejam 2 apenas, dependendo do tamanho da empresa que você está, mas que isso seja feito da mesma forma, porque não importa o tamanho, importa a forma como o recurso vai ser aplicado. E, afinal de contas, você está lidando com pessoas, né? Você está lidando com sentimentos, você está lidando com a pessoa que está ali frustrada porque não tem um trabalho, ela está buscando um novo trabalho, buscando uma recolocação. Eu acho que isso daí impacta na vida da pessoa, tanto quando ela é contratada, que ela vai do zero à euforia, como ela não é contratada, que ela vai da euforia ao zero, porque ela já estava na euforia pensando que poderia ser contratada e, de repente, vai ter que começar tudo de novo, porque ela não foi contratada. Assim, existe algum manual de instrução, né, para cada função da tua empresa? Então, foi o que a gente falou, foi o que a gente faz no Day One. A gente tem manual para todas as funções, e uma rotina de revisão anual de processos. Então, o recurso humano, junto com o compliance, que cuida dos processos e faz a validação disso, a gente tem organizado uma data dentro do ano, dentro da agenda do recurso humanos quanto da agenda do compliance, onde a gente senta pelo tempo que for necessário, enfim, é feito um planejamento, e a gente revisa todos os processos. Porque, obviamente, o que a gente faz hoje não necessariamente vai ser o que a gente vai estar fazendo daqui a 1 ou 2 ou 3 meses. E eu preciso manter todos esses manuais o mais refinados possível, incluindo ou excluindo processos, remodelando, para que a cada contratação eu possa fazer e proporcionar isso com maior qualidade para todos os colaboradores. E isso não é só feito em função das contratações, ser feito em função das mudanças de função, própria empresa, né? Do giro da empresa. Se eu estou trocando uma pessoa de função, se eu estou fazendo transferência, eu preciso do manual. Então, e eles ficam disponíveis para toda a liderança. Esses dias eu falei aqui, né, sobre esse manual que vocês usam, no mundo da tecnologia a gente chama de playbook. Sim. E esse playbook, ele ajuda também no sentido de que, às vezes você tem um funcionário que, por algum motivo qualquer, ele trabalha naquele setor, e pode ser que ele trabalhe sozinho naquele setor, e não tenham 3, 4, 5, 10 pessoas naquele setor, e você tenha que depender daquele setor para alguma determinada função, e naquele dia aquela pessoa não foi trabalhar. Por algum motivo de saúde, por alguma coisa que aconteceu. E com esse manual, você consegue trazer uma outra pessoa e que vá, lendo esse manual, conseguir fazer as funções mínimas
determinadas Sim. naquela função. E isso também, para mim, é importante que você tenha esse desenho, porque você não paralisa o teu processo porque está faltando uma peça. Você substitui aquela peça por uma outra pessoa. Eu falo peça no sentido não de ser tratar as pessoas como peças, mas como se cada pessoa fosse uma peça da engrenagem do teu processo. Mas é uma engrenagem, né? E se você, de repente, chegou ali, naquele momento, aquela pessoa não estava, e você precisa daquilo ali feito, você pode remanejar uma pessoa naquele momento ali, e ela, de posse desse material, desse playbook, dessa forma de trabalhar da pessoa, que ela minimamente supra aquela necessidade naquele momento, para que ela consiga resolver aquela necessidade momentânea. Então, agora, se você não tem nada, como que a pessoa chega no setor e vai fazer o quê? Se ela não tem nenhuma indicação, se ela não tem nenhum parâmetro para fazer o que tem que ser feito. Então, isso daí eu acho que ajuda também nesse sentido, né? De fazer... É muito importante que toda empresa, independente do tamanho dela, ela consiga modelar os seus processos. Até porque quando a gente senta e para e olha os nossos processos e vai colocar aquilo ali no papel, a quantidade de percepções que a gente tem... Ajuste, melhoria, e ver que tal coisa está sendo feita duplamente, você pode... Né? É porque quando eu vou mexer, eu vejo, não, isso eu tenho que passar para tal função, isso eu tenho que mexer em tal setor, eu preciso realinhar e readequar, isso não está mais sendo feito assim, está sendo... Então, assim, a percepção... o ganho que você tem fazendo é muito grande. Então, sempre vejam isso como algo que vai gerar ganhos de produtividade. Quando a gente fala em produtividade, a gente está falando de resultado. Então, em quanto menos tempo eu consigo executar uma tarefa, ou fazer com que um colaborador consiga refinar o seu processo, mais produtivo eu consigo torná-lo. E, óbvio, como eu falei lá atrás, a gente tem um RH com foco em pessoas e resultados. Então, se eu faço com que as pessoas tenham recursos, sejam produtivas, estejam motivadas, eu estou falando no final de números de resultados. Então, isso é extremamente importante. Então, assim, que ferramenta a empresa usa para demonstrar ao colaborador os caminhos que ele tem para a construção da carreira dele dentro da empresa? Como é que a empresa, quais são as formas que a empresa possibilita, né, desse colaborador que entrou ou que já está ter um crescimento dentro da empresa? Então, eu falei lá atrás, quando a gente está contratando para o nível 1, não é o caso, enfim. Nós temos o tão famoso plano de cargos e salários. E isso é falado também no Day One, porque o colaborador sabe em que nível ele está entrando e quais são as habilidades e competências que ele precisa ter, tarefas que ele precisa cumprir para aquele nível em que ele está sendo contratado. Quando eu falo de nível e de cargos e salários, eu estou dizendo que o nível 1 significa um salário de 1.000, o nível 2 é 1.300 e por aí vai, de acordo com cada função, os valores não são valores hipotéticos, enfim. E então, se eu estou no nível 1, eu tenho as atribuições X, para eu ir para o nível 2, eu preciso cumprir todas as atribuições do nível 1, mas as atribuições que estão no nível 2. Então, quando um colaborador, isso é disponível a todos eles, dentro da função em que ele exerce, ele recebe o cargo e salários. Então, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para que ele possa migrar de um nível para outro e crescer profissionalmente dentro da empresa. Trilhar a sua jornada e chegar aonde ele quer. Mas, Fabrício, se eu quiser mudar de função, isso muitas vezes vem para o recursos humanos. Eu não quero mais trabalhar no comercial, eu quero ir para o administrativo. Mas para que área que você quer? E aí a gente tem no recursos humanos todo um processo de acolhimento para isso, e eu posso sim apresentar, olha, se você quer ser um supervisor fiscal, por exemplo, quais são as habilidades que você vai ter para que um dia você possa ocupar essa vaga. O plano de cargos e salários é uma das maiores ferramentas que a gente pode ter internamente para a empresa, como pode dar ao colaborador como algo tangível, para que ele possa saber aquilo que ele tem que fazer para chegar aonde ele quer. Isso também é revisado anualmente.
todos os ajustes são feitos, tanto de habilidades quanto de valores. Isso também fica disponível óbvio, para todas as lideranças. E cada colaborador tem da sua função, né? A gente está falando ali de um manual, a gente tem funções de todas a gente está falando de todas as gerências e de diretoria, até as funções operacionais, que, óbvio, não são uma menos importante que a outra, mas o acesso é limitado de acordo com cada função. E assim, eu sei que eu acompanho a Dafelo e a gente sabe que em algum momento surgiu a oportunidade de inserir o coach no processo. Yeah. E aí você já participando da parte de RH e você também partiu enveredou para essa área aí de aprender um pouco mais sobre PNL, aprender um pouco mais sobre neurosemântica, para aprender um pouco mais sobre essa área do coaching e fazer com que o coach tivesse aí um papel dentro da empresa. Então, assim, de que forma você hoje, depois de nem sei quantas horas de atendimento de coach que você já fez na empresa, você acha que esse coach ajuda no processo da empresa, que esse coach facilita e que esse coach traz aí benefícios para as pessoas que são impactadas utilizando o coach dentro da empresa? Então, o coach surgiu numa reunião e a gente já trabalha sempre trabalhou de uma forma muito comprometida com o desenvolvimento de pessoas e com a questão humanização. Quando o coach veio e a gente foi buscar informação, iniciou o processo dentro do grupo, a gente alcançou resultados que a gente não tinha dimensão. O coach ele veio para atender as lideranças, mas não somente as lideranças, ele está disponível para todos os colaboradores do grupo. Se a gente percebe alguma disfunção de performance, se a gente percebe uma queda de motivação, de comprometimento, da mesma forma que todas as pessoas que estão no programa de desenvolvimento, porque o nosso olhar para as pessoas que têm potencial para se desenvolverem, se tornarem líderes, assumirem cargos de liderança, mudarem de setor. A gente tem um programa específico para isso, então essas pessoas estão dentro do programa de coach. Os resultados que a gente conseguiu olhando para cada pessoa que passou pelo programa, eu digo que são de extremo valor. A gente viu pessoas se descobrirem, a gente tem hoje vendedores que são gerentes de unidade, a gente tem várias pessoas que estavam em funções operacionais que conseguiram mudar de função dentro do grupo, da mesma forma que a gente conseguiu diminuir e gerir vários conflitos usando as ferramentas do coach. Isso foi tão importante para o grupo que a gente hoje não tem somente dentro do recursos humanos uma pessoa formada para poder fazer isso. Isso começou através, né, da gestão de recursos humanos, quando eu fui fazer, como a gente hoje já tem mais de 20 líderes dentro do grupo com a formação. Quando a gente levou essas pessoas para fazer a formação, nosso objetivo não foi fazer com que elas sejam coach como a gente faz dentro do recursos humanos, mas para que elas consigam ter o mesmo olhar, utilizar os mesmos recursos. Convivessem com a experiência do que é realmente o coach. Eles tinham a experiência como coach, mas não tinham a experiência como... entender quais são as ferramentas, entender qual o papel do coach, é ser um facilitador para fazer com que o indivíduo encontre dentro de si os seus melhores potenciais, para que ele consiga encontrar dentro de si tudo aquilo que quando a gente vai falar, pode falar de crença, de valor, de sabotadores, enfim, que são coisas que muitas vezes, elementos, vamos dizer assim, que podem estar contribuindo ou travando o desempenho daquela pessoa. Então, quando a gente foi levar mais 20 líderes para fazer essa formação, foi fazer com que essas pessoas
tenham o mesmo recurso para olhar o colaborador segundo a sua matriz e não segundo a sua percepção. E consigam olhar não para ele, mas através dele. E desenvolver, e multiplicar o desenvolvimento. Porque quando eu tenho uma pessoa ou duas fazendo isso, dentro de um grupo de 200 funcionários. Isso. Outra coisa, quando eu consigo, na velocidade em que a gente está crescendo e a forma como a gente dá importância ao desenvolvimento de pessoas, ter ampliado isso dentro do grupo foi um passo muito largo. Eu disse para o meu senhor, quando ele tomou essa decisão, o quanto eu ficava assim, grata de ver numa empresa, e isso, se a gente olha para o mercado de modo geral, o coach ele é disponibilizado para diretores, para gerentes matriciais, para alguns colaboradores de uma forma muito estratégica, porque o coach é caro, ele significa investimento, treinamentos nessas áreas não são treinamentos com valores pequenos. Então, quando a gente vê um grupo, uma empresa e uma direção de um grupo acolher o coach e o desenvolvimento de pessoas dessa forma, o crescimento ele é exponencial. Então, eu vejo o coach individual, o coach para todo... Quando a gente fala que... Eu costumo dizer que todo mundo deveria ter um coach. Se a gente for olhar em métricas, a gente vê que hoje, no Brasil, aproximadamente 71% dos CEOs têm um coach. E quando você olha para as grandes empresas, elas utilizam a ferramenta do coach. E ela não está disponível apenas para grandes empresas. Ela está disponível para o mercado. Muito se vulgarizou o coach porque a gente foi olhar para o mercado e, de repente, isso foi um boom, como a gente viu com outras profissões. Mas, na verdade, quando você leva isso a sério, você vai buscar bons profissionais, pessoas que realmente entenderam a essência dessa ferramenta e fazem bom uso dela, com certeza a gente consegue resultados extraordinários. O desenvolvimento humano, o autoconhecimento, ele é um processo que só tem começo, ele não tem fim. Você teve o primeiro... Você toma aquela primeira picadinha ali, dali para frente. Toquezinho dele, ele é apaixonante. Você vê que, muitas vezes, em 30 minutos de sessão, a pessoa conseguiu ter clareza sobre algo que estava sendo um limitador e um sabotador, que estava, obviamente, operando num nível de inconsciência, porque uma vez que você tem consciência sobre algo, você vai querer se sabotar. Então, quando a gente consegue levar isso, o nível de comprometimento, de desempenho, de produtividade é infinitamente maior. E assim, a pessoa depois que... Bom, é a mesma coisa quando a gente é criança, né? A gente é criança, a gente não está sabendo de nada, a gente faz qualquer coisa e tal. Sim. Mas aí uma criança vai lá e mete o dedo no fogo e queima. Uhum. Ela sabe que ela não vai mais botar a mão no fogo porque ela vai se queimar. Uhum. E eu idealizo o coach também nessa forma, porque às vezes você passa por uma situação e você, no coach, consegue demonstrar para aquela pessoa que tem uma solução para ela resolver aquilo que ela está passando. Uhum. E quando ela começa a identificar aquela mesma situação, ela já volta e pensa, isso que está acontecendo aqui é aquilo que já me aconteceu e eu tenho recurso agora para eliminar isso que está me acontecendo aqui, porque eu já identifiquei que isso daqui é um problema que eu já resolvi e que está me voltando à tona por alguma coisa, por alguma crença, por alguma coisa que está querendo me sabotar, alguma coisa que está querendo me tirar desse caminho. Então, aquilo dali, eu acho que influencia o aprendizado, né? Você dá recursos para as pessoas se auto-coacharem, no caso. Não é que que a pessoa vá ter a mesma habilidade que você tem no one-on-one ali, falando com ela, entendendo quais são os problemas, usando ali todas as matrizes que você tem de recursos para poder usar, porém a pessoa começa a identificar
uma dificuldade naquilo que ela viu, que ela já passou por aquilo, e ela começa a tentar se policiar, porque ela já sabe a solução daquele problema ali. E isso daí te poupa tempo. Sim. Porque você não fica, né? Se você nunca resolvesse, aquilo ia ser um problema crônico, que ela ia estar sempre passando por aquilo. Quando você consegue melhorar a vida da pessoa e ela consegue entender que aquilo é melhor para a vida dela, ela muda o formato dela ver a vida ali. Acho que o grande diferencial do coach, a gente fala muito sobre coach, terapia, enfim. O que a gente busca mostrar no coach? Nunca nada tem a ver com o próximo, tudo está ligado a você, os recursos são seus, a responsabilidade é sua, não é do outro. Então, quem tem que ter os recursos é você. E é de acordo com a sua vivência que aqueles problemas aparecem. Sim, e aí no coaching a gente fala da ressignificação, né? Quando a gente vai tratar uma meta, essa meta ela vai subindo, a gente vai buscar, mas quais são os recursos? Como é que você vai fazer para fazer isso? É onde vão surgindo as crenças, é onde a gente se depara com alguns valores. Quando a gente fala de valores, a gente tem valores na nossa vida que são aqueles que a gente vai manter para sempre, que são a nossa estrutura. Como eu já escutei de você, primeiro a gente vai descascando a cebola, né, para chegar nas camadas, e depois que a gente chegou nas camadas que a gente já descobriu, a gente começa a tentar elevar o nível, para que as pessoas cheguem num nível maior dentro daquilo que ela se propôs. Porque quando muitas vezes ela se depara com uma crença e ela consegue, isso é uma questão que a gente sente na fisiologia, a própria fisiologia da pessoa muda quando ela consegue olhar para dentro e ver que aquilo ali estava limitando ela de uma forma, a gente fala que a gente está descendo algumas camadas, para ela encontrar dentro dela onde estava a essência daquilo ali. Uma vez que ela conseguiu descobrir, pode ter sido alguma coisa que ela recebeu de informação durante a vida que veio da própria educação, pode ter sido uma experiência que ela viveu, enfim, isso a gente pode contextualizar isso de várias formas. Uma vez que ela conseguiu acessar a origem daquilo ali, aí a gente fala, bom, agora a gente vai subir as camadas, a gente vai reconstruir, ela vai descobrir quais são os recursos que ela vai usar. Vai fazer uma reprogramação, como a gente poderia dizer no nosso mundo aqui, é como se o teu software tivesse com um probleminha lá, em algum determinado lugar, e você foi lá e resolveu aquele problema e o teu software começou a rodar de uma forma melhor. Ano passado, ou ano retrasado, acho que foi em 2017, se eu não me engano, eu tive num evento do Harley no Rio de Janeiro, da Inside Out. E lá, um palestrante estava falando exatamente assim: você tem 2 computadores, esses 2 computadores são idênticos, eles não têm nada de diferente. O que vai diferenciar um computador do outro, na concepção do coach, por exemplo, é o software, é o que está dentro dele. Então, se esse software está mais atualizado e esse software já está defasado, é sinal que esse atualizado tende a trabalhar melhor do que esse que está desatualizado. Mas que não impede que, se os computadores são iguais, você consiga melhorar o software que está aqui, atualizar ele, e aí os 2 computadores vão trabalhar iguais. Por quê? Porque esse software que você reprogramou ali, você conseguiu fazer com que ele melhorasse. Então, assim, não quer dizer que 2 pessoas vão ser iguais. Isso é quase impossível. Sim. Porém, elas podem melhorar a forma delas trabalharem e fazer com que aquela reprogramação que você faz dentro do software, que no caso de uma máquina é uma reprogramação do software, no caso de uma pessoa, uma reprogramação do pensamento, uma reprogramação de achar algumas coisas que estão te incomodando, que estão te prendendo, que estão te limitando, para que você consiga desmistificar aquilo e que você consiga evoluir e crescer dentro do teu processo. Então, eu acho que o coach ele influencia assim na vida do ser humano. Ele consegue fazer com que você desbloqueie coisas que estavam ali prendendo o teu crescimento e que você consiga partir daquele ponto ali para frente. Então, assim,
Eu acho que o papel do coach, que muitas pessoas podem pensar, o papel do coach não é dizer o problema da Jamais. pessoa. O papel do coach é fazer com que, dar assim, ferramentas para que a pessoa descubra dentro dela mesma os problemas que podem estar impactando na vida dela e que aquilo ali ela consiga ver que ela tem uma qualidade melhor se ela se desbloquear daquele problema que ela tinha ali naquele momento. Até porque, assim, tem duas coisas muito importantes no coach. Uma é o desejo de ser coachado. Então, isso é uma coisa que a gente faz logo no início do processo, porque, embora exista o programa e ele seja aberto, ele é voluntário. Então, eu posso ou não querer participar. Existem pessoas, e a gente tem pessoas até, enfim, algumas funções estratégicas que optaram por não passar, elas não querem isso por aquele momento. E então, porque não existe como isso, a gente modela de uma forma muito fácil, como você vir para uma sessão de coach sem você estar aberto a se ver. O coach, ele é um espelho, você está olhando para dentro de você, e muitas vezes ele é um processo do crescer dói, a gente fala isso para os nossos filhos, né? Crescer dói, e crescer para um adulto dói. Então, você olhar para as suas debilidades... Achar os seus defeitos, né? E enxergar reconhecer os seus defeitos. Enxergar coisas que você, na verdade... sobre você que você não tinha percepção e que influenciam diretamente no seu comportamento, porque nós costumamos dizer, nós somos o nosso comportamento. A gente não é aquilo que a gente fala, né? A gente é a forma como a gente age, a gente é a forma como a gente se comporta. Falar, qualquer um de nós pode falar. Eu sou. Mas, na verdade, nós somos aquilo... Da boca para fora é fácil. Queria ver do sentimento para fora. Isso que é difícil. Exatamente. Então, isso é o fator 1. Eu estou disposto a fazer isso. E, na verdade, quando a pessoa vem para o programa, muitas vezes a gente diz, porque a gente fala que... a gente recebe muitas vezes uma sessão assim, mas o que você pensa? O enquadramento é claro. Um coach, ele não fala, ele só pergunta. As respostas são do coach. Ele que vai encontrar os recursos. Quando a gente fala que o coach ele é um facilitador, e a maestria do coach está na habilidade de perguntas, porque a única coisa que um coach faz são perguntas assertivas, perguntas, e aí a gente tem... que abram... que vão levar ele a encontrar as respostas que ele quer. Então, um coach, ele não opina, um coach, ele não dá conselho, um coach não pensa nada sobre, porque quem vai trazer as respostas e os recursos são o coach, quando ele realmente está disposto ao processo. Agora, segundo a minha observação com o nosso amigo Michael Hall... meu mestre... Na realidade, às vezes, as pessoas que estão sendo coachadas ali, elas falam as coisas, mas o que realmente o Michael percebe são como que as pessoas externam essas coisas. Sim. Porque às vezes a pessoa pode estar falando não e ela pode estar falando sim. A boca está falando sim, mas o gestual dessa comunicação pessoa, não verbal, ela está falando não. Então, essa parte também do coach, prestar atenção no que a pessoa está simbolizando. Então, assim, às vezes o cara está contando uma história e ele fala isso aqui, e aí, quando ele fez isso aqui com a mão, o Michael não está prestando atenção no que ele está falando isso aqui, ou no que ele está falando. Ele está falando para a mão dele, falando o que é aquilo ali que ele está falando, que é aquilo que eu quero descobrir. Então, assim, essa forma também é interessante, mas que você não, às vezes não é só o que você fala, ou só o que você acha que você está sentindo, mas sim o que você está externando, mostrando através de sinais, e que podem ser sinais de mão, sinais de piscar um olho, ficar nervoso, tremer, que são percebíveis por quem está fazendo aquela sessão de coaching, e que ela vai buscar achar aquilo ali, porque quando ela acha aquilo ali, aí ela desbloqueia aquilo que está acontecendo com aquela pessoa, e a pessoa se sente aliviada porque ela conseguiu entender
o que era isso aqui que ela estava falando. Na verdade, a comunicação não verbal é aquilo que eu falei, nós somos o nosso comportamento, né? Então, tudo que a gente demonstra através da nossa fisiologia são sinais do que, de fato, a gente está sentindo, do que, de fato, a gente pensa a respeito e sobre no momento em que a gente está. E não só no coach, se numa conversa, numa reunião de trabalho, nos nossos relacionamentos de um modo geral, o nosso comportamento e a nossa comunicação, ela fala muito a respeito de quem nós somos. E na maioria das pessoas não tem a menor noção do quanto a gente se comunica. Uma outra coisa que a gente sempre fala aí, que é muito importante, é saber a diferença entre o ouvir e o escutar. A gente procura, principalmente a gente ensina muito sobre feedback dentro da empresa, isso é cultura organizacional, e a gente procura transmitir isso para todos os colaboradores. Você pode estar me ouvindo, mas você pode não estar me escutando. Só é capaz de escutar quem tem a habilidade de abrir o coração. São coisas muito distintas. A gente traz isso no nosso caso aqui, por exemplo, você vai fazer uma reunião de vendas, por exemplo. Se você presta atenção como que a pessoa que está do outro lado, ela age, fica muito mais fácil de você entrar no jogo para poder vender um produto. Acessar a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa gosta muito de falar, às vezes ela gosta muito de ouvir, às vezes ela gosta de tocar, às vezes ela gosta de receber uma proposta, às vezes ela gosta só de entender. Então, assim, tem pessoas que são bem-humoradas, tem pessoas que são apressadas. Então, você tem que entender das pessoas para que você possa fazer uma venda, para que você possa gerar um rapport, para que você possa assim, se conectar com aquela pessoa. Porque quando você consegue vender, é quando você se conecta. Quando você conecta com a pessoa que está tratando com você, as coisas fluem. Mas se você não conecta, se você age de forma diferente, então, assim, tem pessoas que não gostam de pessoas que fiquem de braço cruzado, tem pessoas que não gostam de pessoas que fiquem encostando nela, e aí, tudo bem? Tem pessoas que não gostam de que você fale alto, tem pessoas que não gostam que você fale baixo. Então, você tem que entender a sinergia da pessoa. E quando você começa a pensar num todo, entendendo como que as pessoas são, que tipo de pessoa que você está lidando, principalmente ali na hora que você está vendendo o teu produto, na hora que você está atendendo uma pessoa. Os recursos são os mesmos. Isso faz com que você comece a espelhar a pessoa. Então, assim, espelhar a pessoa é uma forma de rapport. Então, se a pessoa vai estar sempre com a mão na cabeça, você de vez em quando põe a mão na cabeça, mas isso é manipulação. Não é manipulação. Isso é uma forma de rapport, você gerar rapport, para que a pessoa se sinta à vontade, para que ela se sinta, se espelhe em você, para que você consiga conversar com aquela pessoa de uma forma mais harmoniosa. E isso a gente tem que prestar atenção na hora que a gente vai executar uma venda para alguém, na hora que a gente vai falar com alguém, na hora que a gente vai atender essa pessoa. Se você atende pelo telefone, vocês lá têm um call center, onde vocês têm certeza que fazem treinamento para as suas equipes, para que elas... se a pessoa falar rápido, ela fala rápido. Se a pessoa fala devagar, ela fala devagar. O rapport, nesse caso, é totalmente pela voz, né? Não é isso? Nesse caso do call center, você só fala pelo telefone, você não está vendo a pessoa. Já numa reunião presencial, você está vendo, você está do lado da pessoa. Então, se vestir do mesmo padrão que a pessoa se veste para que você gere rapport, porque... assim, os gerentes de banco, eles só começaram a vestir terno porque a maioria das pessoas que eles atendiam vestiam terno. Então, eles estão ali equiparando, se comparando, levando as pessoas para tratarem com pessoas do mesmo nível. E aí você consegue entender como que as pessoas geram rapport de várias formas para que você consiga efetuar uma venda, para que você consiga fechar um negócio, para que você consiga melhorar um pouco mais aí o teu processo. Então, assim, só mais uma pergunta que eu tenho aqui, assim, que eu acho que é interessante para as pessoas que estão assistindo a gente, porque esse curso ele vai ser um curso disponibilizado gravado. E como ele vai ser disponibilizado gravado, eu vou ter aqui várias pessoas, tanto de maturação.
posso ter pessoas aqui que têm uma empresa que tenha 1.000 funcionários, como posso ter uma empresa que está querendo contratar o primeiro funcionário dela. E assim, eu queria, assim, na tua percepção, o que você acha importante para quem está iniciando nesse processo de contratação da equipe? Qual a tua dica aí? O que você acha que a pessoa tem que observar para que ela possa fazer a primeira contratação ou que ela faça algumas contratações de pequenas equipes para colocar essas equipes dentro das empresas dela para ajudar elas a melhorarem os processos delas? Conheça o seu negócio. Saiba quem você é. Você pode usar o coach. Sem puxar sardinha, viu? Não, imagina. Não, a ferramenta é brilhante. Eu sou apaixonada, então não tem como não falar. Eu acho que é muito... Se você não conhece seu negócio, se você não sabe onde você quer chegar, não tem como você construir uma equipe. Quem é você? Quem você precisa? Foi aquilo que a gente falou lá no início, né? Se você quer andar rápido, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Sim. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Exatamente. Né? Você então, vai com outras pessoas. Exatamente. Então, se para você fazer uma contratação de uma boa equipe, você precisa assim, entender e conhecer a sua empresa, qual é a sua missão e propósito, saber, aí a gente pode voltar lá atrás, das aptidões, das coisas, mas, enfim, se você não conhece o seu negócio, se você não sabe aonde você quer chegar, o que você precisa naquele momento, quem é o colaborador, a gente pode falar de uma empresa que está iniciando, qual vai ser, o que eu preciso trazer para perto de mim, para somar nesse momento, quais são as características dessa pessoa, para que eu possa fazer uma boa contratação. Então, faça uma persona, crie uma persona que contemple tudo isso. Só que você não consegue. Por que muitas contratações são falhas? Por que muitas empresas têm um turnover absurdo? Porque não param para prestar atenção no que pessoa eu estou trazendo para dentro da minha empresa. E muitas vezes atribuem à pessoa o fato dela não ter tido resultado. E o que a gente falou no coach? O responsável somos nós. Então, para que você construa uma boa equipe, para que você faça uma boa contratação, saiba quem você é, quem é a sua empresa, o que você precisa, quais são as qualificações que essa pessoa quer ter e o alinhamento dela com seus valores. Isso é extremamente importante, para que então você consiga trazer para dentro da sua empresa, pode ser uma empresa de 2 ou 3 pessoas, e aí a gente vai escalonando isso, pessoas que vão vir para somar e para ficar. Se isso tudo está alinhado, a construção dia a dia vai se mantendo, e você vai fortalecendo. Não adianta você trocar pessoas, é importante você desenvolver pessoas. Então, trazer a pessoa alinhada e ter foco no desenvolvimento é o sucesso da contratação. E assim, eu costumo dizer o seguinte, se você não sabe para onde você quer ir... Qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Qualquer lugar que você queira ir, você vai estar bom. Então, assim, entender para onde você quer levar a tua empresa. Isso aí. Planejar uma visão futura e pensar, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ou daqui a 20 anos, eu quero estar em tal lugar assim, assim, assim. Uhum. E correr em busca de chegar naquele objetivo que você almejou ali e que você queria chegar e que foi feito através de um planejamento e de conquistas. Você vai conquistando e, assim, ninguém começa uma caminhada, dá o primeiro passo e já está no último passo, chegou. A caminhada, ela é um passo após o outro passo, após o outro passo, vão ter percalços, vão ter pedras no caminho, vão ter desafios, vão ter problemas, vão ter dias de subir morro, vão ter dias de descer morro, e assim, não vai ter jeito, você vai ter que ir caminhando, até que você chegue lá no final onde você traçou chegar para que você consiga atingir o lugar onde você almejou e você agora sim, eu cheguei onde eu queria. Qual o meu próximo passo agora? Porque também não adianta parar onde você chegou, porque ali era só o primeiro objetivo. Dali para frente vão existir outros objetivos que vão te levar aí
para outros lugares e vão te levar para que você continue crescendo, continue melhorando aí as tuas coisas na tua vida. Então, assim, uma das coisas que eu vi que foi muito importante para a Dafel e que foi planejado, que foi almejado, que foi traçado, que foi dado o primeiro passo, que foi estimulado, que foi sonhado, que foi trabalhado, que foi tudo ado que você possa imaginar. E que não termina com ado, mas que termina quase com ado, que é o grupo hoje ele faz parte de uma coisa que foi muito sonhada, foi muito buscada. Então, assim, como é ter um grupo fazendo parte do GPTW hoje? E explica um pouquinho para a gente o que é o GPTW, o que isso daí impactou na empresa de vocês, o que isso fez de mudança dentro do processo de vocês. O Great Place to Work, ele atua hoje em 67 países diferentes. O objetivo da instituição é selecionar as melhores empresas para se trabalhar. E para que você faça parte do ranking, na verdade, o que vai te gerar esse reconhecimento é a pesquisa que é feita com todos os colaboradores. Esse credenciamento, talvez. Todos os colaboradores preenchem uma pesquisa que é sigilosa, onde nós não temos nenhum acesso. Isso vai direto para o GPTW, para o Great Place, e isso é analisado junto com o que a gente chama de Culture Audit, que são um manual de práticas da empresa. E o GPTW ele trabalha com 5 dimensões, que isso norteia o nosso recursos humanos, como acredito que todas as empresas que fazem parte do ranking, que é a credibilidade, respeito, a imparcialidade, o orgulho e a camaradagem. O que a gente procura fazer? Todo ano a gente procura trabalhar uma dessas dimensões. Esse ano a gente está trabalhando a questão imparcialidade. Isso vem junto com uma série de ações de engajamento que são feitas na empresa. Se a gente for falar sobre isso, a gente vai falar mais algumas horas. E por quê? Ser parte do Great Place, ou seja, ser parte de uma grande empresa, uma melhor empresa para se trabalhar, significa dizer que você está trabalhando num ambiente onde o indivíduo ele é visto e ele é observado na sua individualidade, e que várias ações têm que ser tomadas para que isso aconteça. Para você chegar a ser um GPTW, são anos de trabalhos e de práticas que têm que ser feitos internamente, e, no meu parecer, isso é extremamente congruente com a empresa, com o nosso CEO. Isso tem que ser feito de uma forma voluntária. Ou seja, isso realmente tem que ser missão e visão, isso tem que ser propósito, o coração tem que estar. Eu não posso querer ser um GPTW porque eu quero ter lá a minha certificação, não é essa a questão. É porque ser um GPTW significa que eu estou dando qualidade de vida, que eu estou fazendo com que as pessoas construam sua carreira, que elas criem seus filhos, que elas formem suas famílias, que elas se aposentem dentro do grupo. Então, que eu tenho um clima organizacional que faz com que as pessoas se sintam acolhidas. A gente passa muito mais tempo dentro do trabalho do que em casa, muitas vezes. Então, ser uma empresa que faz parte do GPTW, ser uma empresa GPTW, uma grande empresa para se trabalhar, e eu aqui me coloco enquanto colaboradora, é você acordar todos os dias e falar: uau, eu estou indo construir mais um grande dia de trabalho. Então, é extremamente gratificante trabalhar por isso. E eu, enquanto gestora de recursos humanos, quando a gente busca trabalhar, eu vou lá, a gente vai trabalhar o Dia da Mulher, a gente trabalha o Dia da Criança, a gente trabalha o Dia das Mães, a gente faz final de ano, a gente faz reunião de engajamento, a gente manda mensagem, a gente dá feliz aniversário one-to-one. Ou seja, existe uma série de coisas que são feitas dentro da empresa para fazer com que cada colaborador não ache que ele é o crachá dele. A gente sabe, na maioria das vezes, se ele está vivendo alguma situação particular em família, se ele está passando por alguma questão de saúde, se ele tem alguma coisa fora do ambiente profissional que possa estar impactando. Então, enfim, são uma série de coisas que a gente trabalha num todo
para ser uma grande empresa para se trabalhar. Então, eu tenho um grande orgulho de a gente já tem o selo de 2019 e agora a gente está no ranking que só sai em junho, concorrendo em 5 das 8, se eu não me engano, não me falha a memória, possibilidades de ranking para certificação, embora o selo a gente já tenha, porque o selo é baseado nas respostas dos colaboradores. É renovado todo anualmente. Anualmente. Todos os anos, os colaboradores têm que preencher a pesquisa. Eu não fiz tudo esse ano, fui certificada e continuo sendo uma grande empresa para se trabalhar, não. O trabalho, ele continua e ele aumenta, e ele é validado. Então, gratidão ao grupo da FEA, enfim, gratidão por poder ter a clareza de que trabalhar e desenvolver pessoas partindo do princípio de que isso é o nosso coração que está lá na frente, que ter pessoas e olhar no olho e enxergar através com a clareza de que a gente também tem um orçamento, a gente também tem metas para cumprir, eu não posso extrapolar o meu orçamento, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer, o orçamento que eu construí no ano anterior, a gente até consegue, né, algumas concessões, mas enfim, o nosso foco é em resultados. Tudo isso é extremamente brilhante, tem que funcionar e tem que ser essência, mas isso é construído para que a gente gere resultados, para que a empresa cresça, para que a gente tenha... cada vez não são 9, mas, enfim, tantos mais lugares e modos para se trabalhar quanto forem possíveis. Então, voltando, ser um GPTW é um motivo de grande orgulho, mas que a gente tenha foco em pessoas e não que esqueça que um grande RH no mercado atual é um RH que tem foco em pessoas e resultados, que consegue usar um People Analytics para poder fazer a gestão de pessoas, KPIs, enfim. E a gente pode falar um pouco disso numa outra oportunidade. Bom, Fabrício, queria agradecer muito aí teu tempo, essa disponibilidade de trazer aqui para os nossos alunos do curso que a gente está encerrando agora. Depois dessa aula aqui, nós vamos ter uma aula de encerramento, que vai ser a última aula do curso, que não vai terminar por aqui, porque eu me comprometi de fazer uma aula por mês para acrescentar nesse curso, para que ele mantenha aí um conteúdo atual, mas são materiais iguais a esse que eu trouxe hoje para falar com você, para que eu acho que se eu chegasse aqui e só desse conteúdo, só mostrasse como é que faz inbound, só mostrasse como é que faz isso, só mostrasse como é que faz aquilo, só mostrasse outbound, só mostrasse os processos, eu acho que isso ia ser uma coisa que eu acho que talvez você possa aprender em qualquer lugar. Mas quando você busca trazer também informações e que auxiliem para que as pessoas cresçam, para que as pessoas contratem mais pessoas, para que as pessoas entendam a visão que tem de ter visão nas pessoas, e que dentro desse nosso processo, uma das coisas mais importantes, fora toda a parte técnica, porque a parte técnica você pode aprender em qualquer lugar, mas aprender que a gente tem que dar valor às pessoas que trabalham com a gente tem que buscar dentro de nós mesmos, encarar os nossos desafios, tirar de dentro de nós as nossas melhores qualidades para que a gente possa aplicar em tudo aquilo que a gente faz. Porque errar no que você faz, quando aquilo ali é feito de uma forma física, como você fez uma landing page, a cor está errada, você escreveu um texto, está errado, você traçou a persona, ela estava errada, faz parte. Agora, o que é mais importante é você ter o entendimento de que você se tratando, você buscando o teu conhecimento, você buscando melhorar o teu processo, você buscando se capacitar, você buscando entender de onde você pode tirar recursos, você consegue resolver os problemas depois que você possa ter errado. Sim. E errar faz parte. Do processo. Errar faz parte. É muito mais fácil errar do que acertar. Então, assim, quando você tem noção de que você vai errar, E vai chegar. mais uma hora você vai acertar. E aquela hora que você acerta naquilo que você está fazendo, na hora que você traz esse conhecimento, na hora que você consegue
alinhar aquilo que está certo, a tendência aí é escalar o que está certo. Quando você erra, você elimina, ou aproveita partes. Mas quando você acerta, você escala, porque a escala tem que ser feita em cima do que é certo. Não adianta você querer escalar errado, porque aí você está aumentando o teu erro. Quando você escala numa coisa certa, você está aumentando o teu acerto. Então, assim, isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, isso que eu queria deixar de conteúdo aqui para o nosso curso, porque às vezes você pode pensar que está vendo aí, mas hoje não tem conteúdo, mas hoje ele não explicou nada, mas hoje ele não falou nada. Às vezes, o que a gente falou aqui hoje muda 10.000 vezes do que eu chegar aqui e te dar um hack, do que eu chegar aqui e te dar uma dica, do que eu chegar aqui e te dizer uma coisinha para você fazer, de eu chegar aqui e te dar uma receita de mídia paga, de eu chegar aqui e te dar uma receita de como usar o Google Ads, como usar o Facebook, como usar o LinkedIn, como usar o Instagram. Isso tudo a gente vai achar em qualquer lugar aí na internet. Tem muita gente falando já sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente tem que falar sobre pessoas. O teu foco tem que estar em pessoas. São as pessoas que vão mudar o teu negócio. São as pessoas que você vai falar, que você vai buscar. O teu cliente, antes de mais nada, ele é uma pessoa. Então, busque entender de pessoas. Busque melhorar o teu processo e o processo da vida das pessoas. Porque é isso que vai fazer com que teu negócio cresça ou teu negócio desapareça. Porque se as pessoas não comprarem a ideia da missão, se elas não comprarem a ideia da visão, se elas não comprarem a ideia do propósito da empresa, se elas não comprarem a ideia do dono da empresa, se elas não tiverem o mesmo pensamento que o dono da empresa teve para poder ter aquela ideia para montar aquela empresa, se aquilo não tiver incutido dentro da pessoa, aquilo não vai ter significado para ela. Ela vai estar trabalhando para você como mercenários, porque mercenário trabalha em troca de dinheiro. Quem não é mercenário trabalha em troca de uma outra forma. Então, por exemplo, quando você tinha na época medieval lá, que as pessoas idolatravam o rei, elas iam à guerra pelo rei, pelo que o rei representava, não pelo que o rei pagava para elas em moedas. Então, assim, quando você tem um líder, quando você consegue se colocar na posição de líder e você é seguido por você ser um líder não compra os liderados. Ele inspira. Não é verdade? Ele inspira. O líder, ele faz com que os liderados vejam ele como uma pessoa a seguir. Então, quando ela vê isso dentro da tua empresa, primeira coisa importante também é que o líder tenha o foco também que aquilo tem que funcionar. Sim. Porque senão eles vão espelhar o líder, e se o líder não tem foco que aquilo vai funcionar, o espelhamento vai ser, isso não vai funcionar. Na verdade, porque não existe uma equipe, não está funcionando o líder, não que não está funcionando. Não é verdade? Exato. Quem comanda não é a equipe, quem comanda é o líder. Exatamente. Se algo está errado, o erro está, na maioria das vezes, eu tenho uma equipe ruim, a gente volta de novo na mesma questão, né? A questão não são os outros, a questão sou eu. Se eu tenho um colaborador, né, algo nesse sentido dentro da equipe que está destoando, a gente vai tratar pontualmente. Agora, se eu tenho um problema crônico dentro de uma equipe, eu não tenho problema na equipe, eu tenho um problema de liderança. A liderança que a gente tem que fazer essa liderança que tem que mudar a forma de passar aquilo para as pessoas. Sim. Então, é isso aí que eu queria deixar de recado para vocês hoje aí. A gente está encerrando aqui, que a gente já tem 1h30 falando sobre esse nosso assunto de hoje. A gente fez aí a programação para essa aulinha de 1h30. Eu hoje não fiz uma aula ao vivo, eu fiz uma aula gravada pela disponibilidade da Fabrícia. Ela nem sempre tem a disponibilidade de estar aqui ou de falar comigo nos horários que a gente dá aula. Então, para falar ao vivo ia ficar um pouco difícil, mas a gente se propôs a marcar esse encontro aqui e resolver falar sobre isso aqui, trazer esse conteúdo para vocês aí, que é um conteúdo que eu prometi para trazer dentro do curso. E queria agradecer muito, Fabrícia. Fabrícia, sucesso, muito sucesso dentro da tua empresa. Obrigada. Muito. Continue aí com toda essa tecnologia, toda essa forma de vocês encararem a vida dentro da empresa de vocês, de melhorar a vida das pessoas, de buscar conhecimento, de estar sempre trazendo novas formas de você impactar na vida dos funcionários da Dafel.
E queria agradecer muito a tua presença aí, muito teu tempo, e em nome meu e em nome de todos os alunos que estão vendo e que vão ver aí futuramente esse vídeo aí. Muito Gratidão obrigado. é nossa de poder estar aqui compartilhando. Se você quiser deixar algum recado final aí, fica à vontade. Então, eu acho que amar pessoas, saber lidar com pessoas e se dispor a investir em pessoas é um grande sucesso, é um grande fator de sucesso para um negócio, para uma equipe. Então, seja um grande líder, cuide de si primeiro, que se posicione enquanto sua missão, seu propósito, posicione sua empresa e acredite em pessoas. Isso aí. Obrigado, um abraço, pessoal. Até a próxima aula para a gente finalizar o nosso cursinho aí. Tudo de bom. Sucesso!